pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Eu sou o professor Aldir e nesse vídeo vamos falar sobre a transformação de um modelo entidade de relacionamento em um modelo relacional. Uma das primeiras fases do processo de um projeto de banco de dados é a definição do modelo conceitual. Após essa fase, o projeto segue para a construção de um modelo lógico. Se no nosso projeto formos utilizar um SGBD relacional, então nessa etapa que realizamos a transformação de um modelo entidade de relacionamento em um modelo relacional. Para descrever uma tabela no modelo relacional, vamos utilizar uma nomenclatura onde definimos o nome da tabela seguido dos seus atributos entre parênteses, assim como demonstrado nesse exemplo. Nessa nomenclatura, após descrever cada atributo, é informado o caractere 2 pontos e, na sequência, o tipo de dado correspondente a esse atributo. Os vários atributos da tabela são separados por vírgula. E o atributo que aparece sublinhado representa uma chave primária. Outro conceito importante no modelo relacional é o de chave estrangeira, sendo que a chave estrangeira é um atributo que faz referência a uma chave primária de uma outra tabela ou da própria tabela. Então, na nossa representação, descreveremos uma chave estrangeira adicionando uma nova linha informando o atributo que é chave estrangeira e dizendo a qual chave primária ela referencia. Assim como nesse exemplo, onde o atributo código turma referencia a chave primária da tabela turma. Vale lembrar que a chave estrangeira sempre fará referência a uma chave primária, ou seja, ela nunca fará referência a um atributo que não seja chave primária. Uma chave estrangeira pode também fazer referência a uma chave primária dentro da mesma tabela. Isso acontece em um autorrelacionamento. Nesse exemplo, a tabela alunos possui uma chave estrangeira representante, que referencia a chave primária da própria tabela aluno. Agora, com a nomenclatura definida, a transformação de um modelo entidade de relacionamento para um modelo relacional deve seguir 3 etapas: tradução das entidades e seus atributos, tradução dos relacionamentos e seus atributos e a tradução de generalizações ou especializações. Cada entidade é traduzida para uma tabela e cada atributo da entidade se transforma em um atributo da tabela. Nesse exemplo, a entidade aluno, com seus atributos, é transformada no seu respectivo esquema relacional. Para a tradução dos relacionamentos do diagrama entidade relacionamento para o modelo relacional, é necessário observar a cardinalidade das entidades que participam do relacionamento. Conforme a cardinalidade do relacionamento, pode ser usado uma das seguintes abordagens: fusão de tabelas de entidade, uso de colunas adicionais dentro da tabela de entidade e o uso de tabela própria. Conforme a cardinalidade, vamos exemplificar como usar cada uma dessas abordagens. Quando a cardinalidade for 1 para 1, a alternativa utilizada pode ser a fusão de tabelas ou a adição de colunas. A adição de colunas será utilizada quando ambos os lados puderem ser opcionais, ou seja, uma cardinalidade for 0 para 1, 0 para 1. Nos outros casos, o mais indicado é a fusão de tabelas. Quando a cardinalidade for 1 para muitos, o mais indicado é a adição de colunas. Já quando a cardinalidade for muitos para muitos, o mais indicado é a utilização de uma tabela própria. Mas então, como que funciona cada uma dessas 3 abordagens? Vamos usar alguns exemplos para melhor explicar. Na abordagem de fusão de tabelas, a tradução do modelo é feita criando uma única tabela contendo todos os atributos de ambas as entidades e também os atributos do relacionamento. Nesse exemplo, temos a entidade conferência
e a entidade comissão. O relacionamento que existe entre elas é do tipo 1 para 1. Então, uma conferência é organizada por apenas uma comissão, e uma comissão organiza apenas uma conferência. Desta forma, pode-se juntar as duas entidades em uma única tabela, por exemplo, a tabela conferência, e nessa tabela teria todos os atributos das duas entidades e o atributo do relacionamento. Na abordagem de colunas adicionais, a tradução é possível somente quando uma das entidades que participa do relacionamento tem cardinalidade máxima sendo 1. Assim como acontece nesse exemplo, onde um aluno estuda em apenas um curso. A tradução acontece inserindo na tabela que possui a cardinalidade máxima 1 as colunas correspondentes à chave estrangeira com o identificador das entidades relacionadas, e também a coluna correspondente aos atributos dos relacionamentos caso exista. Nesse exemplo, temos a entidade aluno e a entidade curso. O esquema relacional ficaria então desta forma, onde na tabela aluno estaria a chave estrangeira com o identificador correspondente à tabela curso. Na abordagem de tabela própria, o relacionamento é implementado através de uma tabela própria. Essa tabela do relacionamento possui as chaves estrangeiras com os identificadores das entidades relacionadas e os atributos do relacionamento. Por exemplo, temos a entidade professor e a entidade turma. Cada uma dessas entidades, então, se torna uma tabela do modelo relacional. E o relacionamento se torna uma outra tabela com as respectivas chaves estrangeiras e o atributo do relacionamento. Para traduzir as generalizações ou especializações, utilizamos duas alternativas: o uso de uma tabela para cada entidade ou a criação de uma tabela para cada entidade do nível inferior. A primeira alternativa cria uma tabela para cada entidade. Na tabela de nível superior, colocaríamos todos os atributos dela, e na tabela de nível inferior, colocaríamos os atributos do nível dela, mais os atributos de chave estrangeira para referenciar o nível superior. Nesse exemplo, temos a entidade pessoa, que é generalizada nas entidades professor e aluno. Então, a entidade pessoa se transforma em uma tabela e as entidades professor e aluno se transformam nas outras tabelas professor e aluno. Nas tabelas professor e aluno, são adicionados os atributos correspondentes às chaves estrangeiras para referenciar a tabela pessoa. Outra forma de representar é criar uma tabela para cada entidade do nível inferior. Neste caso, os atributos da tabela do nível superior são inseridos na tabela de níveis inferiores. Usando o mesmo exemplo anterior, as únicas tabelas criadas seriam então professor e aluno. Outra opção é representar toda a generalização em uma única tabela. Desta forma, usamos o mesmo exemplo anterior, produziria uma única tabela com todos os atributos das três entidades. Uma desvantagem dessa solução é que teriam várias colunas opcionais, pois, se um objeto a ser inserido for professor, os atributos correspondentes ao aluno ficariam vazios ou vice-versa. Bom, pessoal, é dessa forma que podemos transformar um modelo entidade-relacionamento em um modelo relacional. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a melhor compreender todo o processo. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu irei responder o mais breve possível. Então, até mais, pessoal!